Ah, tá gravando sim. Então deixa eu ver se desse jeito aqui a gente continua, tá? Bom, eu vou começar, quem entrar depois, aí eu mando a gravação para o pessoal assistir depois com calma. Eu acho que fazendo a transição de uma tela para outra não teria problema não. O eixo passado, que a gente falou, foi o eixo das minorias. Então a gente teve a mesma lógica aqui, ó, definição do que é o eixo das minorias, teorias e teóricos, depois fatos e dados para complementar a lógica, o jogo, repertório cultural, repertório social. A gente falou das instituições atuantes e depois a gente falou dos intervencionistas. Só que aqui eu vou falar dos intervencionistas de maneira diferente, tá? E a gente tem as legislações pertinentes. Por quê? O nosso próximo eixo já vai ser as legislações que o Enem aborda. Então eu queria que vocês prestassem atenção a partir desse tópico aqui, para o que a gente vai juntar com relação aos tópicos que vem pela frente, tá bom? Então, a transição entre o eixo das minorias e o eixo do acesso às garantias constitucionais acontece nisso aqui. Ó. Olha a definição que estava lá de minorias e olha a definição que a gente tem aqui de acesso a garantias. Ó. O acesso a garantias constitucionais refere-se à efetivação dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição de 88. Bom, saúde, educação, segurança, moradia, liberdade de expressão e igualdade perante a lei. A gente viu, por exemplo, esse aqui da igualdade perante a lei, naquele tema do trabalho de cuidado exercido pela mulher. Lembra que era desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher. Um tema enorme que se o candidato não estiver preparado para desenvolver, dentro desse eixo aqui, ele não sabe como ele vai abordar. Então, para a gente, quando a gente se depara com um tema de redação que está dentro desse eixo aqui, a gente tem que entender que é uma base para a gente falar sobre ele, né? A base é o conhecimento que você tem em termos de sociedade, em termos de contratualismo, dessa perspectiva toda. Então, para que isso fique realmente muito mais claro para vocês, ó, eu trouxe aqui. Embora esses direitos estejam formalmente previstos, a realidade mostra desigualdades no acesso a eles. Essas desigualdades aqui, deixa eu só receber que está chegando. Essas desigualdades aí que a gente vai ver agora, na verdade configuram um Enem, porque a gente tem ó, desigualdades no acesso a eles. Se vocês pararem para analisar um pouquinho, naquele tema de 2017, era formação, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Quando eu falei do eixo minorias, eu encarei a perspectiva dos surdos ali como uma minoria especificamente, porque estavam sendo alijados seus direitos. Perfeito? O direito à educação ali é o que estava em foco. E a gente faz a junção entre o primeiro eixo, o eixo das minorias, e esse eixo aqui, que é o eixo de acesso às garantias constitucionais. Quando a gente começa a analisar dessa forma, a gente começa a entender que a necessidade desse tema, na verdade, é você abordar a perspectiva das falhas estruturais, econômicas e sociais na aplicação desses princípios. Aí, ou daí é que nasce a necessidade de a gente ter repertórios muito mais dentro dessa perspectiva. Eu trouxe para vocês aqui, ó, John Locke, Norberto Bobbio, Hannah Arendt e Boaventura de Souza Santos. Por quê? Se eu estou falando de acesso negado, né, às garantias constitucionais, eu tenho que entender quais são as teorias que podem vir dentro dessa seara. Né? No caso do John Locke, ele é um defensor do contratualismo, a gente tem mais dois, que é o Rousseau e o Thomas Hobbes. Lembrando que Rousseau e Hobbes se opõem né, com relação à perspectiva de cada um. Para Rousseau, a sociedade é ruim, né? O indivíduo é bom no estado de natureza. Para Hobbes é o contrário. O indivíduo é que é ruim, ele precisa da sociedade, do Estado para regular. Então, o Locke não, ele já vai mais na essência dos direitos aqui. Ó. Defensor do contratualismo, argumentava que o Estado deve garantir os direitos naturais do cidadão. E aí os direitos naturais? Vida, liberdade e propriedade. E tudo relacionado a isso, dentro da perspectiva dos direitos que a gente conhece na perspectiva do Enem, tá? Quando isso não ocorre, o contrato social se rompe. Bom, aqui, essa perspectiva dele é para que o contrato social não seja rompido. E aí entram as perspectivas das revoluções, revoltas, tudo mais. Beleza? Então, quando é que eu vou usar o John Locke? Quando eu estiver trazendo a perspectiva de que o Estado deve garantir alguma coisa a alguém, que é a base desses tipos de tema aqui. Então, você pode utilizá-lo sempre. Norberto Bobbio é um italiano, tá? Ele escreveu um dicionário de ciência política muito importante para quem quer aprofundar determinados temas, como democracia, questão do império,
tem vários termos políticos que ele aborda com mais precisão. Por exemplo, só democracia, para vocês terem noção, são mais de 16 páginas só sobre democracia e os tipos de democracia. É no livro dele, por exemplo, que a gente aprende que a democracia que a gente conhece, a democracia representativa, é um tipo apenas. Tem vários outros, né? Desde a Grécia Antiga ele sai puxando para que a gente entenda o que se entende por democracia e como é que esse conceito muda. Então, Norberto Bobbio, na frase que está exposta aqui, é a seguinte: enfatizava que a luta política moderna se transformou em uma luta pelos direitos do homem e que o maior desafio contemporâneo não é declarar direitos, mas efetivá-los. Isso é importante para a gente utilizar numa redação pelo seguinte: se é uma negação de direito específico, não é a concretização, e a gente tem essa ideia aqui dele, a gente sabe que é um cidadão que se debruçou sobre a ciência política, a gente vê que a perspectiva de revolta, qualquer perspectiva específica de luta por direitos, encaixa essa ideia, ou essa ideia aqui, na verdade, se encaixa em qualquer uma perspectiva dessa. Perfeito? Dá para a gente usar também. Hannah Arendt, na perspectiva de ter direitos, a frase mais comum dela, tá? A mais normal e conhecida. Ela abordava o direito a ter direitos, ou seja, a necessidade de que os indivíduos tenham acesso aos meios de reivindicar e usufruir seus direitos. Qualquer um desses três que eu acabei de falar pode ser utilizado de maneira coringa, né? É aquele repertório que se encaixa quando o eixo é esse. É a negligência no que diz respeito ao acesso à garantia de direitos. E o Boaventura de Souza Santos, que foi usado no eixo passado, também pode ser utilizado nesse eixo aqui, ó. Critica a existência de uma dupla cidadania, em que os direitos são garantidos para uma parcela da população, enquanto outra permanece marginalizada. Também é uma citação que eu posso fazer quando eu estiver trabalhando a lógica da desigualdade, tá? Nos fatos e nos dados, são aquelas coisas que podem comprovar uma possível linha de raciocínio que eu venho abordar, né? E eu tenho um dado sobre insegurança alimentar, outro dado sobre evasão escolar, um dado sobre a segurança pública e um dado sobre as defensorias públicas. Então, segundo o IBGE, 33 milhões de brasileiros vivem em segurança alimentar, que compromete o acesso à garantia constitucional da alimentação adequada. Esse dado é de 2022, tá, pessoal? Então, ele está muito atual e dá para a gente utilizar também. Tá, em que tema eu utilizaria isso? Por exemplo, os desafios para se garantir a alimentação a todo cidadão brasileiro. Se o tema fosse nessa linha de raciocínio, isso aqui caberia. Tá? Tem como a gente usar isso aqui na redação. Se o tema é evasão escolar, dados do INEP de 2023, inclusive é o instituto que formula, né, a prova do Enem, dá para a gente usar dentro dessa perspectiva aqui, mostra que quase 2 milhões de jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola, desrespeitando o direito à educação. Lá na formação dos surdos, essa citação não cabia, mas se o tema é mais geral com relação à educação, esse fato pode endossar uma perspectiva de repertório cultural, fazendo o jogo entre repertório sociocultural que o Enem quer, tá? O relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2023, também é atual, dá para usar por causa disso, da atualidade dele, revela que pessoas negras têm 2,6 vezes mais chances de serem mortas pela polícia. Ou seja, se o tema for a questão da insegurança, da violência, e especificamente voltado para a questão afrodescendente, a gente poderia pensar nesse tema aqui. Como caiu ano passado, a gente meio que deixa em segundo plano aqui, tá bom? E esse que para mim é extremamente importante para quem vai falar sobre esse eixo aqui. Apenas 9% dos municípios brasileiros têm defensoria pública estruturada para atender adequadamente a população. Esses daqui são dados do CNJ, tá? Conselho Nacional de Justiça, em 2022. Quando ele fornece um dado assim tão atual, como é que a gente utilizaria? Se a gente constrói uma argumentação dizendo que o povo não se sente representado, ou que ele não consegue lutar pelos seus direitos ou acessar seus direitos, a gente pode mostrar que órgãos como esse, que seriam extremamente importantes nessa defesa, não têm uma estruturação completa em todos os municípios brasileiros. Haja visto que o dado aqui, só 9% dos municípios brasileiros têm essas defensorias públicas estruturadas. Beleza? Quando a gente vem para instituições atuantes, a gente entra numa questão mais geral, que como é garantia de direitos, defensoria pública, a gente acabou de ver um dado aqui específico de como elas não são estruturadas em vários municípios. Ministério Público, que é mais geral, tem mais capacidade especificamente porque ele é mais estruturado nos municípios brasileiros. Atua na defesa dos direitos coletivos e individuais indisponíveis.
Tribunais de Justiça e STF julgam ações que visam garantir ou restabelecer direitos constitucionais violados. OAB, atuando na defesa da Constituição e dos direitos humanos. E organizações da sociedade civil, como o Instituto Sou da Paz, Conectas, Anistia Internacional. Diego, por que é importante eu saber disso aqui, final? Às vezes, a gente está argumentando uma redação e a gente não consegue fazer valer o nosso argumento justamente porque a gente não sabe representar aquilo. Vou dar um exemplo. Com relação à violência das grandes cidades do Brasil, o Instituto Sou da Paz ele se destaca porque ele faz projetos sociais exatamente para tentar mudar a violência nas periferias. Como é que ele faz isso? Ele tenta captar a juventude. Então é um exemplo que pode ser usado no decorrer da minha argumentação para que eu faça com que quem está lendo veja que eu estou informado sobre a condição ou o problema em si. Isso seria importante. Para isso que servem esses fatos aqui, esses dados. E eu queria que depois, quando eu colocasse isso no grupo, vocês usassem essa ferramenta quando fosse fazer temas específicos, até para fixar essas informações para utilizar dentro do critério que a gente vai mostrar já já aqui no fichário, tá? Bom, intervencionistas. Geralmente a gente pensa em órgãos, mas eu já falei de vários órgãos que podem ser intervencionistas aqui. Eu vou me concentrar nesse caso no como da ação. Lembra que lá na intervenção a gente pensa em agente, ação, como essa ação vai ser desenvolvida, finalidade dessa ação e detalhamento, né? Eu estou me concentrando no como isso vai ser feito, tá bom, pessoal? Por quê? Quando a gente pensa em atitudes intervencionistas, a gente tem, para garantir direitos, tá? Muito específico, políticas públicas e programas sociais. Além disso, a gente tem projetos de extensão universitária e ONGs atuando, promove a educação jurídica popular. A gente tem também campanhas nacionais, aí tem os exemplos do Setembro Amarelo, Outubro Rosa, acho que é Novembro Azul, alguma coisa assim. Tá? Por que é importante a gente saber isso? Quando a gente está fazendo a intervenção da gente, geralmente na hora de compor o como, a gente usa assim, ó, por meio de leis, por meio de ação, mas a gente não sabe como é que essa ação vai se configurar. Essa ação pode ser uma política pública, pode ser um programa social, pode ser um projeto de extensão universitária, pode ser uma campanha nacional, a exemplo de uma campanha nacional de vacinação, de uma campanha nacional pela saúde da mulher, de uma campanha nacional pela saúde do homem, de uma campanha nacional pela saúde mental, acho que é maio amarelo, alguma coisa assim, eu não lembro bem qual é o mês. Mas isso serve para a gente fomentar lá o como da ação, tá? Por exemplo, diferença entre políticas públicas e programas sociais. As políticas públicas elas são mais efetivas e são mais duradouras. O SUS, por exemplo, é exemplo de política pública, Sistema Único de Saúde. O Fundeb também, que é um fundo da educação básica. Mas, por exemplo, o Bolsa Família, ele é um programa social, não é uma política pública. Por que é um programa social? Porque, em via de regra, ele deveria ter o início e o fim determinados. Entende? Por isso que ele é considerado um programa social. Muito embora na sociedade que a gente vive, o Bolsa Família ele não tem o fim, digamos assim, só teve início. Programas sociais funcionam desse jeito. A política pública não. Tá aí o SUS que é sustentável, é permanente e duradouro e ele faz parte dessa política pública. Fundeb também. Então, quando vocês forem pensar em coisas para jogar lá no como, vocês podem pensar por meio da criação de uma política pública de saúde, política pública de educação, política pública de moradia. É assim que a gente aborda a política pública. Programas sociais, a fim ou por meio da criação de um programa social voltado para erradicar a fome em determinadas comunidades do Brasil. Isso é um programa social, ele tem início e fim determinados. Ou deveria ser assim, né? Bom, se você vai usar o projeto de extensão universitária e ONGs, você já vai partir para algo específico. Aí seria bom dar um exemplo de uma universidade que já faz esse trabalho, entende? Como é mais difícil ter essa informação, a gente guarda. Campanhas nacionais. A gente tem campanha de vacinação, tem campanha pela saúde da mulher, campanha pela saúde do homem, campanha pela saúde mental. Vários tipos de campanhas que podem ser utilizados como o como da intervenção. Como essa ação vai ser feita? Por meio do desenvolvimento de campanha nacional de apoio a tá. É assim que a gente trabalha o como da redação do Enem, dentro do que realmente o organograma da sociedade brasileira fornece, né? Lembrando, políticas públicas são diferentes de programas sociais, porque políticas públicas são permanentes, são duradouras, exemplo do SUS e do Fundeb,
e o programa social ele tem um prazo determinado para acontecer, embora não seja assim que acontece. Tá? Campanhas são mais sazonais ainda. Você vê que todo ano você tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, são sazonais, certo? Então vocês podem pensar nas campanhas nacionais desse jeito, com esses moldes. E a gente tem a legislação. Olha as legislações aqui dentro dessa prática. Constituição Federal de 88, que é o que mais se utiliza, garante direitos fundamentais do artigo 5º ao 17. Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o número da lei, 8.069 de 1990. Lei Maria da Penha, deixa eu ver aqui, mas essas campanhas já existem, seria uma comparação. Isso, Elaine, seria uma comparação. Seria assim, ó, como você fala, o governo deve instituir uma ação mais efetiva por meio de uma campanha social, nacional. Aí você sabe que é sazonal, entendeu? Vai acontecer em determinado momento. Ou por meio da criação de uma política pública efetiva, a exemplo do Fundeb, a transferência de fundo, né, financeiro para ajudar na educação básica. E você diz qual é a política pública que você pensa com relação a qual ideia. O programa em si, ele já existe, né? Tem Bolsa Família, mas nada impede que haja um novo programa social, entende? Se a gente está vendo que o programa de transferência de renda que a gente conhece ele é insuficiente, a gente pode criar um programa social de apoio, como foi feito agora, por exemplo, com o Pé de Meia, um programa social. Entende? Está vendo como eles são criados especificamente a depender da necessidade do Estado? Então, se criou agora um programa social chamado Pé de Meia, que é uma transferência de verba para a manutenção dos alunos na escola de ensino fundamental e médio. Tá? É bom a gente entender como usar cada um deles para a gente tirar o máximo proveito lá na intervenção. Quando eu estou falando das leis, ó, Lei Maria da Penha pode ser utilizada na persistência da violência contra a mulher lá em 2015. Então já teve a oportunidade. Lei de acesso à informação, que é interessante quando a gente está querendo, por exemplo, falar de democracia participativa, não a representativa, né? Representativa é quando a gente escolhe os nossos representantes. A participativa ela acontece simultaneamente a essa representação. Nada impede que ao escolher os nossos representantes a gente também atue simultaneamente, tá? Então a gente pode pedir a lei de acesso à informação aqui para ter acesso dentro dos órgãos públicos, tá? E o Estatuto da Igualdade Racial, que poderia, por exemplo, ter sido mencionado na redação do ano passado, na valorização da herança africana no Brasil. A gente poderia usar o Estatuto da Igualdade Racial como um documento, uma lei, que visa exatamente isso, garantir que haja um equilíbrio entre as etnias existentes no país. Então, esse material, pessoal, ajuda a gente a fundamentar uma possível linha de raciocínio para o eixo das garantias constitucionais. Então, é importante que vocês enxerguem esse material como sendo uma fonte de pesquisa para que, se o tema estiver dentro do eixo garantias constitucionais, vocês consigam fazer isso aqui. Perfeito? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. O fichário dessa semana com relação a esse material. Como assim? Vamos lá. O fichário é esse que a gente está vendo aí agora. Ó. Fichário. O outro eu deixei em branco para que vocês fizessem o exercício. Esse aqui eu tomei a liberdade de fazer o exercício. Vou dizer a vocês por quê. Para que vocês entendam o que eu quero na argumentação, tá? Bom, esse fichário aqui é com foco em acessibilidade às garantias constitucionais. O tema possível seria acessibilidade às garantias constitucionais do sistema jurídico brasileiro, judiciário brasileiro. O objetivo do parágrafo seria demonstrar que a falta de acesso jurídico adequado compromete o exercício igualitário dos direitos constitucionais pelos cidadãos mais vulneráveis. É esse o objetivo desse parágrafo que vocês vão ver aqui abaixo. Qual é a técnica de argumentação utilizada? A causa e a consequência. Exemplo, a ausência de defensoria pública suficiente, causa, gera a negação prática do direito à ampla defesa, consequência, o que fere a Constituição. É claro que isso aqui é uma condensação do verdadeiro argumento que vai aparecer ali embaixo, mas é só para eu orientar a linha de raciocínio que eu vou usar. Repertório sociocultural utilizado. O artigo 5º da Constituição Federal, dos Direitos Fundamentais, a série O Mecanismo, Netflix, que mostra distorções no acesso à justiça. E eu coloquei esse terceiro aqui só para dar uma ideia de como poderia acontecer, né? A gente poderia utilizar esse terceiro também se quisesse. Mas para não ficar muito saturado, a gente deixa ele aqui só em
Sobressalência, né? Se a gente precisar utilizar, a gente utiliza. O fato ou dado que comprova o argumento que eu estou levantando é que, segundo o IBGE, cerca de 85% das comarcas brasileiras não contam com defensor público em número suficiente para atender a população. 85% é muita gente, especialmente em áreas rurais e periféricas urbanas, que já mostram uma certa desigualdade. E aí viria o parágrafo. Eu quero que vocês se concentrem nesse parágrafo aqui, para vocês verem mais ou menos como é que a gente trabalharia na composição ou alteração dele. Eu vou sublinhar algumas partes para que vocês fiquem atentos, porque essas partes são marcas de autoria, são a linha argumentativa, tá certo? Lá vai. Apesar de o artigo 5º da Constituição Federal assegurar que todos são iguais perante a lei, essa igualdade nem sempre se traduz em realidade. O trecho que eu destacaria seria esse aqui, ó. Por que eu destacaria esse trecho? Porque esse trecho mostra a opinião de quem está escrevendo. E essa opinião deve ser utilizada especificamente quando a gente precisa fazer com que o corretor entenda qual é a linha de raciocínio que a gente vai elaborar. Perfeito? Esse é o primeiro. O acesso desigual à justiça revela que as garantias constitucionais nem sempre são plenamente acessíveis, sobretudo para pessoas em situações de vulnerabilidade. Se eu for analisar esse período, a parte que se destaca, que me chama a atenção, é essa daqui, ó. As garantias constitucionais nem sempre são plenamente acessíveis. Por quê? Porque isso aqui também é marca de opinião. É a opinião de quem está escrevendo esse texto. Perfeito? Gravem esses trechos aqui, porque o exercício de vocês vai ser em cima deles. Vocês vão simplesmente formar um novo parágrafo só com as marcas de autoria, para depois acrescentar outro tipo de repertório, tá certo? Vamos lá, voltando aqui. Então, como marca de autoria, nós temos duas aqui, tá? Quais são? Essa igualdade nem sempre se traduz em realidade. As garantias constitucionais nem sempre são plenamente acessíveis. E, sobretudo, para pessoas em situação de vulnerabilidade também pode ser trabalhado, tá, pessoal? Não tem problema, não. Vocês foquem nisso também quando vocês estiverem fazendo exercício. E aí vem o fato em si, ó. De acordo com dados do IBGE, grande parte das comarcas brasileiras carece de defensores públicos suficientes, o que compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório. Isso aqui, ó, não pode ser usado como marca de autoria, porque pela composição que eu vou pedir para vocês fazerem, isso aqui não se encaixa. Agora, olha só. Essa limitação estrutural reforça um ciclo de exclusão jurídica. Esse trecho é marca de autoria, porque ele está posicionando para ele defender o ponto de vista dele, tá? Onde pessoas que seriam de pessoas, não, onde apenas quem possui recursos financeiros tem acesso a uma defesa qualificada. Continuando. Como consequência, a Constituição deixa de ser um instrumento de proteção universal e passa a funcionar de forma seletiva. Aqui, ó, eu tenho outra marca de autoria. É como se fosse a opinião de quem está escrevendo, perfeito? A série, o mecanismo, exemplifica como os interesses políticos e econômicos influenciam a aplicação da justiça, evidenciando a distância entre o texto legal e a prática institucional, ou seja, outra marca de autoria. Dessa forma, é urgente repensar políticas públicas que assegurem efetivamente o acesso igualitário aos direitos constitucionais, conforme preceitua o Estado Democrático de Direito. O que é que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Esses trechos que eu destaquei, eles são importantes para a gente pelo seguinte. Nesses trechos aqui, tá? Que a gente está vendo, que eu acabei de destacar, eu vou destacá-lo na folha de novo para vocês verem. Eles vão ter que ser usados para vocês constituírem um novo parágrafo, só que tirando esse repertório que foi usado aqui, tá? Eu vou de novo destacar quais são os trechos. Vamos ver se eu consigo destacar aqui com essa lógica. Acho que eu consigo aqui, ó. Não, não é isso não. Eu queria pegar um marcador. Ah, tá aqui, pronto. Dá pra gente fazer um destaque com isso aqui, ó. Esse trecho aqui é um trecho de autoria. Esse outro trecho aqui, ó, revela as garantias constitucionais, nem sempre são plenamente acessíveis. Um outro trecho é esse aqui, ó. Não peguei essa parte. Essa limitação estrutural reforça o ciclo de exclusão jurídica. Só as marcas de autoria, tá? Eu estou destacando. Outro é
a Constituição deixa de ser um instrumento de proteção universal e passa a funcionar de forma seletiva, certo? A outra parte é essa daqui, ó, evidenciando a distância entre o texto legal e a prática institucional. Qual é o desafio que eu lanço para vocês? E eu vou deixar bem aleatório para que vocês consigam fazer, tá certo? A ideia é, vocês conseguiriam pegar esses trechos que eu destaquei em amarelo, recompor o parágrafo, sem usar esses repertórios culturais e sociais que estão dentro desse parágrafo feito, e recompor essas ideias. A divisão, vocês é quem dizem, tá? E recompor essas ideias para fazer um parágrafo único, usando os repertórios, outros repertórios que casem com essa ideia aqui, dentro da lógica que vocês conhecem de repertório. A minha lógica de raciocínio é essa, para que vocês recomponham esse parágrafo só com essas partes amarelas e acrescentando novos trechos de repertório cultural e social. Vocês vão fazer isso ter sentido dentro do trabalho de vocês, certo? Eu vou mandar esses materiais aqui no grupo, vão ficar disponíveis. Vocês vão analisar com calma e vão fazer depois. A lógica é, o nosso eixo aqui, acesso às garantias constitucionais, vai ser atrelado ao outro eixo, que são minorias sociais, que a gente viu na aula passada. Essa aula está gravada, ó, deu certo gravar. Eu vou mandar para o YouTube, e do YouTube eu coloco o link lá no grupo para que vocês possam assistir depois de novo, para relembrar o que a gente falou aqui. Mas, no frigir dos ovos, a ideia é, vocês vão pegar esses trechos em amarelo, vão compor um novo parágrafo fazendo as divisões que vocês achem por bem fazer. Diego, posso alterar o gerúndio, por exemplo? Pode. Posso mudar a frase um pouquinho, mantendo a ideia dela, só para que eu possa encaixar alguma coisa? Pode. Mas os repertórios vão ser de vocês. É aquele mesmo exercício da aula passada, só que agora o parágrafo já está feito, ele vai ser reconstituído de acordo com os repertórios culturais e sociais de vocês, certo? Vocês vão fazer isso agora. Então, eu vou parar essa aula aqui agora, só tocar aqui.